O choro ecoou pela sala de parto às 3h17 da madrugada. Um som frágil, mas poderoso, que fez a enfermeira parar por um instante e olhar para a criança. Ela hesitou, olhou para o bebê, depois para a mãe, ainda deitada, exausta, suada, e, por fim, para o pai, que esperava ansioso ao lado. O silêncio entre aquele choro e a entrega do bebê durou apenas segundos, mas para Lucas foi uma eternidade. Ele se aproximou. Com os olhos úmidos, sorriu, pronto para viver o momento que sempre sonhou. Mas o que viu? Congelou tudo. O bebê era negro, pele escura, muito mais escura que a de Elisa, sua esposa branca, mais escura ainda que a dele, branco de olhos castanhos claros, neto de poloneses. O olhar de Lucas desmoronou. As mãos antes abertas se fecharam. O sorriso morreu nos lábios. Ele recuou um passo, depois outro. O quarto, antes cheio de luz, ficou pequeno, apertado, sujo. E no meio de tudo, Elisa, ainda com a cabeça tombada, sorria, sem saber o que viria. O médico, percebendo a tensão, tentou quebrar o gelo. "Parabéns, é um menino forte." Mas Lucas não respondeu. Apenas virou de costas, saiu da sala e desapareceu pelos corredores do hospital. Elisa sentiu, o corpo ainda aberto, as pernas imóveis, mas o coração dela sentiu tudo. Horas depois, já no quarto, Lucas estava lá, sentado, calado, com os olhos fixos na criança que dormia em um berço improvisado. Não disse nada, não tocou o bebê. Também não olhou para Elisa. Quando a porta se fechou e ficaram os três sozinhos, ele se levantou. "Quem é o pai?" A voz dele saiu baixa, mas foi como uma lâmina. Elisa arregalou os olhos. "O quê?" Ele deu um passo à frente. "Você me ouviu." Ela sentou com dificuldade. "Lucas, é seu filho." Ele riu. Não de alegria, de raiva, de incredulidade. "Você acha que eu sou idiota?" Elisa começou a chorar. "Lucas, por favor, olha para mim. Eu nunca te trai." "Mentira." Ele cuspiu. "Olha para ele, olha, e me diz, de onde veio essa cor?" "Eu não sei," ela gritou. "Eu juro por Deus, eu não sei." "Não jura por Deus usando a boca suja que beijou outro." E então ele abriu a porta. "Vai embora, você e ele, agora." "Como assim? Eu acabei de parir, Lucas." "Vai, ou eu mesmo te arrasto." Ela foi, chorando, com o bebê nos braços. Ninguém ajudou, ninguém interferiu, porque todos achavam que sabiam o que estavam vendo. Uma mulher branca, um homem branco, um bebê negro. Traição. Era a palavra que andava de boca em boca, e ela não conseguia provar o contrário. Por quê? Nem ela entendia. No dia seguinte estava na casa da irmã, sem forças, com febre. E o bebê, que ainda não tinha nome, também chorava sem parar. Elisa tentava amamentar, mas o leite não descia. O peito ardia, a cabeça também, e no fundo o que doía mais era o vazio de não entender o que tinha acontecido, porque ela sabia. Ela sabia que nunca tinha traído Lucas, nem com o olhar, nem com o pensamento. Então, por que aquele bebê tinha nascido assim? Enquanto isso, Lucas estava na casa dos pais, contando tudo como se fosse uma novela de traição. A mãe dele, com os olhos cheios de ódio, já ligava para advogados. "Vamos pedir DNA, guarda, pensão. Essa mulher não vai te enganar, meu filho." O pai, mais calado, apenas ouvia, mas em um momento levantou a mão. "Lucas, você fez teste de DNA?" "Pra quê, pai? Você viu a cor do menino?" O pai respirou fundo. "Às vezes o que parece, não é?" Lucas levantou bravo. "Não defende ela, não. Não depois do que ela fez." Mas o pai apenas abaixou os olhos e saiu da sala. Os dias passaram. Elisa não atendia mais o celular. Lucas, movido por orgulho e raiva, também não procurava. Mas à noite, ele sonhava com o choro, com o dia do parto, com o olhar da esposa dizendo, "Eu não sei." Era mentira? Era medo? Era verdade? O orgulho mandava esquecer, mas algo dentro dele começava a corroer. Até que uma noite, a irmã de Elisa ligou, não para ele, para a mãe dele. "O bebê está com febre alta. Elisa não quer ir ao hospital."
Ela tem medo. A sogra de Elisa, ao ouvir aquilo, decidiu ir até lá. Levou remédios e, quando viu o bebê, parou. Ficou branca. Depois, ficou vermelha. Pegou o celular e ligou para alguém. Mãe, disse Lucas do outro lado da linha. Filho, vem aqui. Agora. Por quê? Só vem. Lucas chegou. Elisa não queria ver ele, mas a sogra insistiu. Eu que chamei, ele precisa ver com os próprios olhos. O bebê estava no berço. Dormia, mas a febre era visível. Lucas se aproximou, e algo bateu forte no peito. Um detalhe. Um pequeno detalhe. O bebê tinha uma marca de nascença na perna, uma mancha em forma de lua, pequena, escura. Ele arregalou os olhos. Isso é impossível. A mãe dele assentiu. Você tinha a mesma marca, Lucas, até os 3 anos. Depois sumiu. O mundo parou. O tempo congelou. Ele caiu de joelhos. Olhou para Elisa, que o olhou de volta, sem entender. É meu filho, Lucas murmurou. Meu Deus, ele é meu filho. Mas era tarde. Elisa não chorou. Não sorriu. Apenas se levantou, com o bebê nos braços, e disse: Agora você sabe, mas eu não sei se consigo esquecer o que você fez. E então, ela saiu da sala, com o bebê, com a dor e com a verdade. Lucas não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá da mãe com o rosto entre as mãos, o peito fechado, a garganta seca. Repetia para si mesmo a mesma frase. Ele é meu filho, ele é meu filho. E cada vez que dizia, o coração doía mais. Porque agora não era mais só o medo de ter sido traído. Era a certeza de ter se tornado o traidor. Traidor da mulher que amava. Do próprio sangue. Do filho que ele não teve coragem de segurar. A mãe de Lucas, calada, apenas o observava. Sabia que qualquer palavra seria inútil. Sabia também que o orgulho do filho sempre foi seu maior veneno, mas agora, talvez fosse o antídoto. Na manhã seguinte, Lucas foi até a casa da irmã de Elisa. Bateu na porta com os olhos vermelhos, a barba por fazer e as mãos tremendo. A irmã abriu e demorou para reconhecê-lo. Ela não quer te ver, Lucas. Eu preciso ver meu filho. A irmã hesitou. Ele está dormindo. Então me deixa ver ele dormir. Elisa ouviu da cozinha. Não foi até a porta, mas escutou tudo. E por dentro, cada palavra doía. Ouvia a voz dele como quem escuta uma lembrança. Mas era real. Era agora. E ela não sabia o que fazer com aquilo. Lucas entrou. Silenciosamente. Viu o bebê no berço. As mãos pequenas fechadas, o rosto calmo. A febre havia cedido. Mas no peito dele, a culpa queimava em brasa viva. Ele se ajoelhou, encostou a testa na beira do berço e chorou. Chorou, como não chorava desde criança. Me perdoa, sussurrou. Me perdoa, filho. Elisa entrou no quarto, ficou parada na porta, sem dizer nada, mas o olhar dela era um rio represado. Você viu o que queria ver? Lucas se levantou devagar. Eu vi e vi tudo o que perdi. Ela cruzou os braços. Perdeu mesmo. Ele caminhou até ela. Eu fui um monstro. Foi. Eu pensei coisas horríveis. Pensou. Eu queria apagar tudo, Elisa. Voltar no tempo, te proteger ele. Ela respirou fundo. Mas você não fez isso. Você me jogou para fora. Você me chamou de suja. Você me fez andar na rua com o meu filho recém-nascido, com pontos, sangrando. A voz dela quebrava. Mas não por dor, por força, por limite. Eu te amava, Lucas. Eu daria a vida por você. E no momento em que eu mais precisava, você virou as costas. Ele chorava de novo. Eu sou um lixo. Ela não respondeu. Apenas virou de costas. Vai embora, Lucas, e ele foi. Mas voltou no dia seguinte, e no outro. E no outro também. Levava fraldas, leite, pomadas, roupa. Mas Elisa não aceitava. Você não pode comprar o que você quebrou. E ele sabia disso, mas não conseguia ficar longe. Sentava do lado, de fora da casa, só para escutar o bebê chorar. Às vezes deixavam ele pegar no colo só por minutos, e nesses minutos Lucas parava de respirar.
Como se tudo o que ele era estivesse ali, naquele peso leve, naquele ser que um dia ele rejeitou. E agora amava mais do que qualquer coisa. Enquanto isso, Elisa começou a buscar respostas. Fez o teste de DNA. Confirmou a paternidade. Mas não, era por ela. Era pelo filho. Porque ela sabia que um dia ele cresceria e perguntaria. E ela queria ter provas. Provas de que não mentiu. Provas de que foi traída. Não por outro homem, mas pela ignorância, pela aparência, pelo preconceito. E foi então que decidiu investigar a própria história. Ligou para uma prima distante. Você lembra de alguém na nossa família que tem a pele escura? Prima pensou. Tinha o tio Júlio, irmão da avó. Ele era negro. Negro? Sim, negro mesmo. A avó dizia que ele era filho de outro pai, mas ninguém falava disso. Naquela época, era vergonha. Elisa desligou com o coração apertado. Não de raiva, mas de revelação. Aquele bebê não era um erro. Era herança. Era sangue. Era história. Ela guardou tudo. Fotos antigas, cópias de documentos. E colou tudo em um caderno. Um dia, daria ao filho, para ele saber de onde veio. E também, porque sofreu. Porque ele sofreria. Já havia sofrido. Os olhares na rua, as piadas, as perguntas maldosas. É adotado? É da empregada? É da vizinha? Elisa engolia a dor, mas sabia que aquilo era só o começo. Um mundo cruel os esperava. Mas ela estaria ali, sempre, com ou sem Lucas. Mas Lucas não desistia. Começou a ir na igreja, procurou ajuda psicológica, parou de beber, parou de sair, parou até de olhar para outras mulheres, porque tudo nele agora girava em torno de uma só coisa: reconquistar a confiança. E no dia em que o bebê completou 3 meses, ele foi até a casa de Elisa com uma carta. Pediu para ler em voz alta. Ela deixou. Eu não escrevo para pedir desculpas, porque nenhuma palavra apaga o que eu fiz. Eu escrevo para dizer que eu fui fraco, que eu fui ensinando a vida toda a duvidar do que é diferente. E quando a diferença bateu na minha porta, eu não reconheci o amor. Eu expulsei. Expulsei você. Expulsei meu filho. E mais que isso, expulsei a mim mesmo daquilo que era mais importante. Hoje eu peço só uma coisa, não seu perdão, mas sua chance de ver com o tempo que eu mudei, que eu aprendi, que eu cresci, e que eu daria tudo, tudo mesmo, para voltar a ser digno de te olhar nos olhos. Elisa não chorou, mas ficou, em silêncio por longos minutos. Depois disse, você não precisa mais me provar nada, Lucas, porque quem precisa agora é ele. E apontou para o filho. Você quer ser pai? Então seja, mas não para mim, para ele. Lucas assentiu. É tudo o que eu quero. E assim começou a parte mais difícil, ser pai, de verdade. O tempo não cura tudo, mas revela. Foi assim que Lucas entendeu que o caminho de volta não era um gesto, mas uma construção. E tijolo por tijolo, ele começou a erguer a nova versão de si mesmo. A cada fralda trocada, a cada madrugada claro, a cada banho dividido entre mãos trêmulas e cuidado sincero, ele aprendia o que era ser pai. Elisa permitia, com distância, mas permitia, porque no fundo ela sabia que aquele bebê merecia mais que sobrevivência, merecia estrutura, merecia amor, merecia o que não teve ao nascer, um lar completo. Lucas alugou uma casa perto. Queria estar por perto sem invadir. Fez questão de deixar o quarto do filho pronto, mesmo sem saber quando ele dormiria ali. Colocou no berço um móbile que girava devagar, como se o tempo tivesse voltado para quando tudo deveria ter sido diferente. Mas mesmo com todo o esforço, o mundo lá fora não perdoava com a mesma rapidez. A primeira vez que levou o filho no mercado, ouviu cochichos. Olha lá, o pai é branco, a mãe também, mas o menino sorriu por fora. Morreu por dentro. Na fila do pediatra, uma senhora perguntou, você adotou? Lucas respirou fundo. Não, é meu filho. A mulher hesitou. De sangue? Ele apenas respondeu com um olhar que matou a conversa. Mas o pior ainda estava por vir.
Na escolinha, com apenas 2 anos, o menino, que agora se chamava Miguel, começou a trazer frases estranhas para casa. Papai, por que disseram que... Eu sou de outra família. Papai, eu sou feio. Lucas engolia seco e respondia com o que tinha de mais sincero. Você é a melhor parte de mim. Mas a dor de saber que o preconceito chegava antes mesmo da razão era insuportável. Foi quando ele decidiu fazer algo maior. Organizou uma reunião na escola. Pediu para falar com pais e professores. Contou sua história, não com vitimismo, mas com coragem. Meu filho nasceu negro. Eu sou branco. E sim, ele é meu filho. O sangue é meu. O nome é meu. E o amor que eu tenho por ele é maior do que qualquer explicação genética. Então peço, humildemente, que vocês eduquem seus filhos, porque eu estou educando o meu para respeitar vocês. A sala ficou em silêncio. Algumas lágrimas, alguns olhares evitados, mas a mensagem foi dada. Enquanto isso, Elisa observava tudo de longe, ainda com o coração ferido, mas cada vez mais tocada pela constância de Lucas. Já não era mais o homem que surtou, era o homem que ficou, que sustentou, que amou mesmo sem permissão, e o perdão, que parecia impossível, começou a germinar. Mas então veio a visita inesperada. A avó materna de Elisa, Dona Lourdes, apareceu sem avisar. Uma senhora de 90 anos, magra, de olhos fundos, mas voz firme. Pediu para ver o bisneto. Quando o viu, se ajoelhou, chorou e disse: Ele é a imagem do meu pai. Elisa estranhou. Seu pai? Sim, seu tataravô, negro, escravo liberto, um homem bom, esquecido pela nossa família. A velha então tirou de uma sacola uma foto antiga, amarelada, rasgada nas bordas. Um homem negro, alto, com um olhar doce. Esse é o rosto do seu filho, Elisa. Lucas estava ali e sentiu tudo. A história que foi apagada por vergonha. Voltava agora pelas mãos de uma criança. Elisa ficou em silêncio, mas naquele dia ela abraçou Lucas. Pela primeira vez desde o parto. Um abraço sem palavras, cheio de séculos. Miguel crescia, forte, alegre, inteligente, e cada vez mais parecido com o pai. Não na cor da pele, mas nos gestos, no jeito de andar, no sorriso torto, na mania de morder o lábio quando estava com medo. Lucas sentia isso como um prêmio, um milagre, mas o passado ainda lançava sombras. Um dia, Miguel achou o caderno de Elisa, aquele onde ela colou fotos, registros, documentos. O que é isso, mamãe? É nossa história. Por que tem uma foto de um papel escrito DNA? Ela olhou para Lucas, e Lucas entendeu. Era hora da verdade. Sentaram os três, no chão. Lucas contou tudo, com calma, sem floreios. Disse que teve medo, que julgou errado, que expulsou, que errou. Miguel, com apenas 6 anos, entendeu com a pureza de quem ainda não sabe o que é mágoa. Mas agora você me ama, né? Com toda a minha alma, filho. Então tá tudo bem. Mas nem tudo estava bem. Elisa descobriu um nódulo no seio, pequeno, mas duro. O médico pediu exames e então veio o silêncio mais uma vez. O resultado chegou em uma terça-feira nublada. Elisa abriu o envelope com as mãos frias, sentada no banco de madeira do consultório. Lucas estava do lado de fora com Miguel, tentando distrair o menino com um pacote de figurinhas, mas por dentro ele estava igual a ela, destruído por antecipação. Elisa leu devagar. O nome técnico veio primeiro, depois os termos que ela não entendia, mas então veio a frase em negrito: neoplasia maligna invasiva, mama esquerda, câncer. O mundo caiu de novo, mas dessa vez ela não estava sozinha. Lucas entrou na sala e não precisou perguntar. Apenas se ajoelhou, pegou a mão dela e disse: Vamos passar por isso. Elisa, pela primeira vez em anos, acreditou, porque dessa vez o abandono não veio. Vieram os exames, a biópsia, as conversas duras, a decisão de operar. Miguel não entendia tudo, mas sentia. Sentia no cheiro do medo da mãe, no toque dos médicos,
nas visitas mais frequentes da avó, e um dia perguntou: Mamãe, vai morrer? Elisa sorriu com os olhos marejados. Mamãe vai lutar, meu amor. E Lucas completou: E nós vamos vencer com ela. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Durante esse tempo, Lucas assumiu tudo: casa, escola, rotina. E, além disso, passou noites estudando sobre o tipo de câncer, os tratamentos, os riscos. Se tornou um guardião silencioso. E no meio da dor, algo lindo acontecia. Elisa reencontrava no homem ao seu lado não só o pai do seu filho, mas a versão que ela havia amado um dia, só que mais madura, mais atenta, mais quebrada, e por isso mais verdadeira. No dia da cirurgia, Lucas segurou a mão dela até a porta do centro cirúrgico, e antes dela entrar, disse: Elisa, se eu pudesse trocar de lugar com você agora, eu trocaria, porque viver sem você não faz sentido. Ela não respondeu, só apertou a mão dele com força. E foi. As horas que se seguiram foram longas. Miguel ficou com a avó. Lucas esperou na sala fria, olhando fixo para a tela onde os nomes dos pacientes piscavam. Quando o nome de Elisa mudou para em recuperação, ele quase desabou. A cirurgia havia sido um sucesso, mas o caminho seria longo: quimioterapia, risco de metástase, medo constante. Nos meses seguintes, Lucas cuidou de Elisa com uma dedicação que só quem ama sem condições é capaz de ter. Rasgou a própria camiseta para enxugar o vômito dela no carro. Acordou de madrugada para cobrir o corpo frio dela, suado pela febre. Comprou perucas, mas também a convenceu de que a beleza dela não estava no cabelo, e sim na força de permanecer. Miguel, mesmo pequeno, percebeu que algo importante estava acontecendo e começou a fazer desenhos, todos com 3 pessoas, sempre de mãos dadas. Um deles ele colou na porta da geladeira. Um dia, Elisa olhou e viu a imagem de uma mulher careca, um homem de barba e uma criança sorridente. Acima, escrito com letras tortas: Minha família é corajosa. Ela chorou, muito, e naquele dia ela chamou Lucas até o quarto. Estavam sozinhos. Ela com a cabeça sem lenço, com olheiras, com cicatriz recente. Ele cansado, com cheiro de hospital e saudade. Senta. Ele sentou. Você ainda me ama? Como nunca amei ninguém. Mesmo assim. Assim é mais bonito. Ela respirou fundo. E então, pegou a mão dele. Vamos tentar de novo? E ele não respondeu com palavras. Respondeu com o olhar, com o abraço, com o silêncio de quem não precisa mais prometer nada, porque já está cumprindo tudo. Voltaram devagar, sem pressa, cada passo respeitado, cada dor acolhida. E assim, no meio da tragédia, nasceu o amor de verdade. Mas o mundo ainda tinha mais provas. Durante um exame de rotina, o médico de Miguel alertou sobre uma condição genética rara: anemia, falciforme em nível traço. Não era grave, mas precisava de atenção. A condição mais comum em descendentes africanos poderia se manifestar mais forte em futuras gerações. Isso fez com que Lucas mergulhasse mais uma vez na história genética da família. Foi então que descobriu algo inesperado. Ele também carregava o traço, algo que não apareceu nos primeiros exames porque estava em nível latente. O médico explicou: essa condição pode existir há gerações e só se manifestar quando encontra outro gene compatível. Lucas ficou em choque, porque isso significava que aquela cor de pele que tanto o assustou no parto tinha origem também. Nele era dele, parte dele. Miguel era a junção de histórias que ninguém teve coragem de contar. E agora, a verdade era libertadora. Naquela noite, Lucas escreveu algo que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Você não é só meu filho. Você é meu espelho, não da minha cor, mas da minha alma. Você me mostrou quem eu sou. Me quebrou para me reconstruir. E se hoje eu sei o que é amar, é porque você nasceu diferente do que eu esperava, mas exatamente como eu precisava. Elisa leu, e pela primeira vez, respondeu com apenas uma palavra: Amém, amém. Miguel tinha 7 anos quando escreveu a primeira redação da escola. O tema era:
o que mais me ensinou na vida. Todos esperavam respostas como meu cachorro, meu brinquedo, minha professora favorita. Mas Miguel escreveu sobre algo que nem os adultos estavam preparados para ler. O que mais me ensinou foi o que aconteceu quando eu nasci. Meu pai ficou com medo, porque eu era diferente, e ele achou que eu não era filho dele. Ele mandou a mamãe embora. Mas depois ele chorou, e pediu desculpa, e ficou e cuidou. E hoje ele é meu herói, porque amar de verdade não é nunca errar, é pedir perdão e fazer melhor. A professora leu em voz alta na reunião de pais. Lucas chorou ali mesmo, na frente de todo mundo. Elisa segurou sua mão. E Miguel, sem entender ainda o peso daquelas palavras, sorria como quem sabia que o mundo podia ser consertado. Mas a vida, como sempre, não dá descanso. Aos 8 anos, Miguel começou a ter crises respiratórias. A princípio, nada alarmante, mas os médicos decidiram investigar. Descobriram um problema cardíaco congênito leve, mas que exigiria cuidados regulares. Lucas e Elisa já não se assustavam com notícias difíceis. Haviam aprendido a transformar cada dor em elo e cada susto em oração. Foi nessa época que Elisa, já livre do câncer há 2 anos, decidiu se voluntariar em um grupo de apoio a mulheres que foram abandonadas durante a gestação. Contou sua história, sem vergonha, sem raiva, apenas com verdade. E toda vez que falava, o pai do meu filho me expulsou do hospital no dia do parto, mas depois me implorou perdão, as mulheres prendiam a respiração. Algumas choravam, outras se levantavam para abraçá-la. E no fim, todas diziam a mesma coisa. Você me deu esperança. Lucas também encontrou sua missão. Passou a dar palestras em igrejas, escolas, ONGs. Falava sobre paternidade, racismo estrutural, ignorância genética e redenção. Eu fui o vilão da minha própria história e quase perdi tudo por isso, mas descobri que um erro não precisa ser eterno e que o amor verdadeiro começa quando o orgulho morre. A família começou a inspirar outras. Recebiam cartas, mensagens, convidavam casais para conversar e, sem nunca pedirem fama, acabaram sendo matéria em um documentário sobre famílias miscigenadas e superação. A cena final do filme mostrava Miguel entre os 2 pais, Lucas e Elisa, segurando um cartaz. A cor não nos separa, o medo sim, mas o amor venceu. Quando Miguel completou 10 anos, Lucas decidiu escrever uma carta. Não para Miguel do presente, mas para o Miguel adulto. Guardou a carta em um cofre, junto com o caderno de Elisa, a primeira roupinha do bebê e uma cópia do exame de DNA, e escreveu: Filho, se você está lendo isso, é porque cresceu. E espero que cresça sendo tudo o que eu não fui no começo. Quando você nasceu, eu errei. Errei feio, te neguei, te expulsei. Fiz a pior escolha de um pai. E mesmo assim, você me perdoou, me ensinou, me salvou. Sua cor me assustou porque o mundo me ensinou a temer o que é diferente. Mas hoje eu te digo, sua cor é minha cor, sua dor é minha luta, e sua existência é o maior presente da minha vida. Se algum dia você duvidar de quem é, volte aqui. Leia isso e saiba, você é amado, você é herança, você é milagre. Obrigado por ter nascido e me dado a chance de nascer também. Como homem, como pai, como alguém que aprendeu a amar de verdade. Miguel leu a carta pela primeira vez aos 18 anos. Estava prestes a sair de casa para estudar medicina em outra cidade. Lucas e Elisa envelheceram juntos. Com cicatrizes, com histórias, com uma casa cheia de quadros, livros, brinquedos antigos e memórias que doem e curam. E naquela manhã, com as malas no carro, Miguel abraçou os pais, segurou a carta no bolso e disse: Se um dia eu tiver um filho, quero ser metade do que vocês foram para mim. Eles sorriram e sabiam no fundo que a história que começou com um erro agora era uma herança de amor, porque no fim o bebê nasceu negro, o pai expulsou, mas depois implorou perdão. O perdão construiu o que a cor, o sangue ou o DNA jamais poderiam sozinhos, uma família de verdade.